Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver o calendário da feira. Em tempo de pandemia, produtos de época mais baratos, nutritivos e saborosos são os preferidos do consumidor. Mais graúdo, mais bonito. Os cogumelos dão um toque especial às receitas. Na entrada ou no prato principal, ganham paladar e se popularizam na culinária brasileira. No Brasil, o cogumelo mais conhecido é o champignon, mas outras variedades já caíram no gosto do brasileiro. E você vai ver também. O Brasil deve colher a segunda maior safra de café da história, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio cresceu mais de 5% no primeiro semestre deste ano. Você sabe quais são os produtos desta estação? Além do preço mais baixo, as frutas, legumes e verduras de época costumam ser mais saborosos. O Agrocultura dá dicas de alimentos de safra que são encontrados facilmente em feiras e mercados. Confira e aproveite. Todo dia é dia de feira e também de ficar de olho nos produtos da época. Mas há quem não preste atenção. Eu não olho especificamente que é da época que não é. Geralmente eu procuro os que estão mais bonitos, né? O preço bom às vezes também não é sinal de qualidade, né? Faz muita diferença. Dona Denise veio só para comprar alcachofra, que está em época. Ela sempre dá preferência para produtos do tipo. Muito melhor, mais graúdo, mais bonito. A verdura, por exemplo, está na época agora, ou não sei se é por conta da pandemia, mas a verdura está linda. Dá só uma olhada no tamanho do brócolis e na beleza desses tomates que a dona Ivani escolheu. Fiz uma boa compra, né? Simplesmente, só isso. O que o consumidor ganha é preço e qualidade. É um produto mais bonito, uma coloração, uma maturação mais apropriada para o consumo. Então o volume comercializado, o volume ofertado em épocas de safra é muito maior do que em épocas fora do período da sazonalidade. Esse tipo de explicação, seu Domingo sempre tem que dar aos fregueses. Às vezes os fregueses falam que o produto está tão caro, mas às vezes eles não sabem que tem produto da época e acaba subindo por causa que está vindo pouco produto, porque está no início. Então esse é o problema. Depois, quando normaliza, 2, 3 meses, aí dá uma leve baixada. Todas as estações têm características que favorecem determinados tipos de cultivo. Mas na primavera há algo a mais. Além de ser famosa pelas flores, ela é conhecida por ser época de safra de uma grande variedade de frutas, verduras e legumes. Tudo fresquinho, baratinho. Outubro e novembro são bons meses para consumir jabuticaba, figo e uva, assim como beterraba, cenoura, alface e agrião. Mesmo em época, há outras variáveis que podem interferir no preço e na qualidade dos produtos. Existem alguns fatores climáticos que prejudicam a produção. Por exemplo, na época de verão, o excesso de chuvas e as altas temperaturas. Isso prejudica muito a qualidade. O consumidor pode perceber um pé de alface, por exemplo, ele vem com as folhas machucadas, com a quantidade inferior de folhas em relação a uma época normal. No inverno, por exemplo, a incidência de geadas nas regiões produtoras também prejudica muito a qualidade do produto. Ou seja, além da perda da qualidade, o produto fica mais feio, um tamanho inferior ao normal, existe uma diminuição do volume ofertado. Então, esse conjunto, perda de qualidade, diminuição do volume ofertado, acaba acarretando a elevação de preços, né? Que aí é muito ruim para o consumidor e para os índices inflacionários. Batata, laranja e banana são itens que não apresentam muita variação por serem cultivados por muitos produtores. O planejamento é aliado de quem cultiva o ano todo. O produtor ele tem que levar em consideração, além da época de maior demanda, ele tem que fazer um planejamento da produção agrícola. A gente na CEAGESP disponibiliza uma série de informações, como as séries históricas, para que o produtor conheça a melhor época para ele colocar o produto nele no mercado. Essa época é favorável tanto para ele, aumentando a própria rentabilidade do produtor,
como para o equilíbrio dos preços praticados. Então, além de ele ter uma maior rentabilidade, ele consegue trazer um equilíbrio para o mercado. Ou seja, os preços atuam sob controle, incidindo aí positivamente até nos índices inflacionários. Para o consumidor, a dica é se informar sobre quais produtos estão em época. Aí, é só desfrutar da variedade e apostar nas substituições. A gente, além dos aspectos nutricionais, a gente também orienta no sentido, no caso das escolas, né? A gente não está tendo aula agora, mas com a retomada das aulas, a gente orienta o produto do mesmo manuseio. Por exemplo, uma maçã não pode ser substituída por uma melancia, porque a melancia você precisa de um profissional para fazer o corte. A maçã, a banana, você entrega individualmente para a criança. Então, além dos aspectos nutricionais, a gente também analisa esses outros aspectos. Em resumo, é substituir pelos produtos de época com valores nutricionais e com uso semelhante àqueles produtos que estão ou com preço muito mais elevado ou com uma qualidade reduzida. A gente acompanha na CEAGESP, para você ter uma ideia, mais de 600 produtos com informações de volume, de preços. Então, a dica é sempre essa, consumir, substituir, pesquisar preços, porque os preços variam nos diversos equipamentos de varejo e, na medida do possível, optar pelos produtos em plena safra, que eles têm, além da qualidade muito superior, um preço bastante satisfatório. E é sempre bom conhecer um produto novo, né? A cada ano surgem pitaia, mangostão, lixia, produtos aí que a gente não está habituado a comer, mas são com valor nutricional muito bom e bastante saboroso. Aproveitar as safras é a forma mais simples e natural de se diversificar o cardápio e economizar. Você vai ver ainda nesta edição, cogumelos dão toque especial às receitas e aparecem cada vez mais na culinária brasileira. E a seguir, as notícias do campo. O Brasil já comprou quase 190 mil toneladas de arroz dos Estados Unidos, Índia e Guiana. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. O Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio cresceu mais de 5% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. O destaque foi o segmento primário, chamado de atividades dentro da porteira, que teve alta de quase 15%. Também tiveram bom desempenho os segmentos de serviços e insumos. A agroindústria foi o único setor com queda no período. Este segmento do agronegócio foi o mais afetado pela pandemia da Covid-19. O Brasil já comprou quase 190 mil toneladas de arroz dos Estados Unidos, Índia e Guiana, após isenção de taxas de importação para tentar reduzir preços no mercado interno. Os primeiros embarques devem ser da Índia, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz. A chegada dos lotes ao Brasil está prevista para novembro. O terceiro levantamento da safra 2020 de café, divulgado pela Companhia Nacional do Abastecimento, foi estimado em 61 milhões e 600 mil sacas de café, o que representa um aumento de 25%. Minas Gerais é o maior produtor da bebida do país e deve colher mais de 33 milhões de sacas, 36,3% a mais do que no ano passado. Aqui no sul de Minas, a colheita já está na fase final. Por aqui devem ser colhidas mais de 18 milhões de sacas do café da variedade arábica. Segundo a Conab, essa será a segunda maior safra brasileira de todos os tempos, atrás apenas da colheita de 2018, quando a produção chegou a 61 milhões e 700 mil sacas. O projeto Caminhos do Agro São Paulo debate na live da próxima quarta-feira sobre bovinocultura, que trata das técnicas de criação de bovinos. Na última semana, no quarto episódio, o assunto foi regularização ambiental. Em Itapira, interior de São Paulo, por exemplo, o produtor Carlos Nogueira restaurou uma área de mais de 3 hectares com 4.600 mudas. A medida possibilitou a manutenção das nascentes e preservação do solo. A live contou com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, o assessor de assuntos socioambientais do Ministério da Agricultura, João Adrien, e o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito. A seguir você vai ver, champignon, um cogumelo rico em vitaminas e proteínas, se destaca na culinária. Nós voltamos já já.
O estado de São Paulo é o maior produtor de cogumelos do Brasil, mas o cultivo se espalhou e tem sido alternativa de renda para agricultores familiares de norte a sul do país. O champignon, cogumelo mais consumido pelos brasileiros, é rico em proteínas, vitaminas, fibras, cálcio e ferro. Por isso, a demanda e a oferta estão em alta. Na propriedade do Gildo, são colhidos cerca de 400 quilos por dia de shimeji branco e cinza. Eles ficam nesses galpões, são 12 no total. As estruturas de bambu acondicionam os bags, esses sacos pretos onde os cogumelos crescem. Um ambiente controlado em luz e temperatura. Ele tem que ter um pouco de claridade, né? Não muito claro, porque quando se clareia demais também, às vezes se aumenta o calor. Então, tem todo esse equilíbrio que precisa ter. E aí vai muito também da sensibilidade de cada produtor. A produção de cogumelos na propriedade começou em 2008. Desde então, técnicas para cultivo do fungo são sempre aprimoradas, aumentando a produtividade. Para o fungo se alimentar e crescer dentro dos bags, são usados bagaço de cana e palha, fontes de celulose que seriam descartados de outras culturas, mas que aqui ganham um grande valor nutritivo. Misturamos essas duas palhas e bagaço, corrigimos o pH, melhoramos os nutrientes através de farelos e fazemos uma mistura até que ela fique homogênea. E disso daí ele vai para um túnel de pasteurização, onde ele é pasteurizado durante 7 dias. Então ele sai um produto dali muito limpo, totalmente pasteurizado, onde a gente coloca a semente, a matriz do cogumelo, e ali ele é ensacado nesses bags que vocês estão vendo aqui. Atualmente a região de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, é onde está concentrada a maior parte da produção de cogumelos comestíveis do Brasil. Segundo a Associação Nacional dos Produtores, em todo o país são 500, em sua maioria pequenos e microempreendedores familiares. No Brasil, o cogumelo mais conhecido é o champignon, mas outras variedades já caíram no gosto do brasileiro, como esse aqui, por exemplo, ó, é o champignon Paris, esse branquinho aqui menorzinho, e uma outra variedade também é o champignon Portobello, esse marrom e um pouquinho maior. Aqui na propriedade, quem faz a produção é o Gilberto, que vai contar pra gente como tudo começou. Então, a produção começou há mais de 10 anos atrás e a princípio era com o objetivo de fazer manutenção da propriedade, pois já era da herança da família da esposa. Então, com 2 anos já de atividade, a gente percebeu que o negócio era rentável. Então, começamos a fazer vários outros investimentos e hoje praticamente a família se dedica totalmente, integralmente a essa atividade de cultivo do cogumelo Portobello, do cogumelo champignon, que a gente também transforma, que é o Paris. São 40 dias até que a produção possa ser colhida. É feito o processo de conservação e invase do produto e depois distribuído para restaurantes de comércio local em São Paulo. As pessoas estão descobrindo, principalmente por esse grupo novo que temos aí dos veganos, vegetarianos, que eles dão preferência a esse tipo de alimento em substituição da sua proteína, e também os grupos de pessoas que também são intolerantes a alguns tipos de alimento, de carboidrato, de proteína, que também está entrando nesse mercado de consumo. A produção brasileira de cogumelos é de 12 mil toneladas por ano, bem abaixo dos principais produtores como China, Itália e Estados Unidos, que juntos produzem mais de 6 milhões de toneladas. O champignon é o carro-chefe, mas o shimeji vem ganhando espaço por causa da demanda dos restaurantes de comida oriental. E se engana quem pensa que para produzir cogumelos é preciso jogar uma semente e esperar crescer. O processo é muito longo. Neste laboratório, em Valinhos, interior de São Paulo, é especializado em produção do fungo. São produzidos 20 toneladas por mês para agricultores de todo o país. Tudo começa com o cozimento de grão de trigo nestas panelas de pressão gigantes. O fungo se alimenta desse produto para poder crescer. Depois de colocados em sacos de 1,5 kg, são levados até uma autoclave para esterilização.
Isso faz com que qualquer micro-organismo externo contamine a produção. E no laboratório é onde é feita a inoculação. A matriz de cada cogumelo é aplicada. No final do processo, cada bag tem a capacidade de produzir até 15 quilos de diferentes tipos de cogumelos. Nós trabalhamos com variedades desde medicinais, né? Trabalhamos com o Ganoderma, um cogumelo muito consumido na China e agora no Brasil. Trabalhamos com Agaricus blazei, que é o cogumelo, o pessoal conhece cogumelo de sol, que são cogumelos medicinais. E trabalhamos com as espécies comestíveis. Então, o shimeji branco, hoje, é o cogumelo mais produzido aqui no laboratório. Apesar da produção de cogumelos crescer no Brasil, o consumo ainda é muito baixo. Cada brasileiro consome, em média, apenas 200 gramas de cogumelos por ano. Se comparado a outros países, não é nada. Na Europa, são 2 quilos por ano por pessoa e na Ásia, mais de 6 quilos. Você pega qualquer outra cultura, seja asiática ou europeia, eles têm o hábito de consumir cogumelo há milênios. A cultura, por exemplo, do shiitake, nossa, é milenar no Japão e em outros lugares. E no Brasil a gente vamos falar assim, é um país em expansão, é um país em crescimento. E uma outra coisa que eu acho importante também nesse contexto geral é assim, a gente está num país tropical. E o acontecimento do cogumelo aqui ele é um pouco diferente na natureza dos outros países. O cogumelo é um antioxidante, rico em aminoácidos e baixo teor calórico. A cada 100 gramas de cogumelos são apenas 22 calorias. Pode ser usado em diversos pratos e não só no estrogonofe, como de costume. Por isso, os chefes Luigi e Daniele dão dicas de como preparar 2 pratos acessíveis para qualquer um. Primeiro, um sanduíche de shiitake grelhado. O primeiro passo aqui da preparação, eu flambei os cogumelos. Então eu usei um pouco de azeite de oliva, um pouquinho de alho só para dar uma perfumada e no final eu flambei com um pouco de cachaça. A cachaça, se não quiser utilizar, ela pode ficar de fora. Dá só para grelhar o cogumelo no azeite, um pouquinho de alho para dar uma saborizada e a gente encerra por ali. Então agora eu vou preparar um molho. Então nesse molho eu vou usar abacate, no caso que eu estou usando avocado, mas pode ser substituído por abacate comum, abacate manteiga. Vou usar um pouquinho de pimenta, se não quiser pimenta também dá para deixar de fora. Um pouco de salsa picada, suco de limão e um pouquinho de bacon para dar uma basezinha de sabor. Então, vou temperar com um pouquinho de azeite, pimenta do reino e um pouquinho de sal só para dar uma arredondada. Então eu vou começar retirando aqui o abacate. Vou colocar aqui mais ou menos um limão, mas aí vai a gosto também. Se quiser colocar um pouquinho menos. Vou juntar o abacate. Um pouquinho de azeite de oliva. Pitadinha de sal. E agora a gente vai bater. Agora eu só vou temperar com um pouco de salsa e pimenta. Aí a gente finaliza a preparação do molho. Um pouquinho de pimenta. Aí lembrando que a pimenta é opcional. Se não quiser colocar pimenta, dá para colocar um pouquinho de molho de pimenta ou deixar sem a pimenta. Então agora é só montar o lanche. Eu vou usar aqui uma mini baguete. Vai ficar um lanche com um tamanho bem interessante. De repente ele vira até um
para entrar como se fosse substituto de uma refeição. Tomate. Um pouquinho de cebola. Estou usando cebola crua. Se quiser dar uma refogada na cebola para ela ficar um pouquinho mais adocicada, também pode ser. E algumas folhinhas de rúcula, só para a gente acrescentar um toquezinho mais amargo. Agora, só para finalizar, faltou o toque mais importante aqui também para garantir um saborzinho. O bacon. Tem aqui um pouquinho de bacon. Crisp de bacon. Aí lembrando, o bacon também é opcional, se não quiser colocar. E só para finalizar, tá aqui o prato. E por último, a chefe Daniele explica como fazer uma bela salada com shiitake e shimeji branco. Bom, para essa salada de cogumelos que a gente vai fazer agora, nós vamos usar 3 tipos de cogumelos, mas na verdade a gente pode usar os que a gente tiver em casa. Eu vou usar o portobello, vou usar o shimeji branco e vou usar o shiitake. O mais interessante dessa salada é que a gente faz ela com todos os cogumelos crus. A gente está muito acostumado a consumir os cogumelos cozidos, mas cru é muito pouco comum a gente consumir. Para começar, então, a gente vai marinar os cogumelos com um pouquinho de sal, azeite. E aí eu vou usar suco de tangerina, mas a gente pode usar qualquer suco ácido. Eu posso usar suco de maracujá, posso utilizar suco de laranja, suco de limão, da fruta que a gente tiver em casa. Aquela que for mais fácil e que a gente estiver mais habituado a utilizar. A gente só mistura agora aqui os cogumelos e a gente vai deixar eles aqui marinando nesse tempero até que a gente termine de montar a salada. Então, é uma salada bem simples que a gente pode fazer com as folhas, com os legumes que a gente tiver em casa. Uma outra boa sacada dessa salada é o molho. A gente não está acostumado a misturar muita fruta. E aí a gente vai usar tâmara. A gente pode substituir a tâmara por ameixa, a gente pode substituir por uva passa ou pode fazer um vinagrete simples também para temperar as folhas e a salada. Eu vou usar aqui polpa de morango. Estou usando a polpa congelada, mas quem tiver o morango em casa pode usar o morango in natura. E aí a gente vai temperar com um pouquinho de sal e vinagre. Agora a gente vai só bater esse molho para a gente ter um vinagrete para temperar a nossa salada. Agora a gente vai montar a salada. A gente pode utilizar as folhas que a gente tiver em casa. Aqui eu estou usando o mini alface frisé. A gente tira só as partes mais durinhas dele, né, para não incomodar. Vou usar um pouquinho de rúcula. Para trazer um pouco de cor para a salada, eu vou usar o radicho. E um pouquinho de alface roxa. Eu gosto de cortar a salada sempre maior, não gosto dela muito picadinha. Eu acho que o prato fica mais bonito e mais colorido. Agora a gente vem com as nossas estrelas, os cogumelos, que a gente marinou, deixou eles descansando um pouquinho no tempero. Então eles já estão com o sabor da tangerina, já pegaram sal. Lembrando que a gente pode usar os cogumelos que a gente tem em casa. E para complementar a salada, a gente vai trazer um pouquinho de cor com tomates. Aqui eu estou usando o mini tomate amarelo, mas a gente pode usar o tomate normal, tomate salada, tomate cereja. Algumas laminazinhas de manga. A gente tem uma salada mais fresca, mais tropical.
E agora a gente vai temperar a salada com o molho que a gente fez de tâmaras com morango. A gente tem aqui uma refeição simples, rápida de ser elaborada e muito em conta. Pode garantir uma boa refeição nos nossos dia a dia. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.